Olá, sejam bem-vindos à terceira videoaula da disciplina Teorias da Administração Pública. Sou o professor Reginaldo Moraes de Macedo e estou acompanhando vocês nesta disciplina. Vamos conferir agora os objetivos desta disciplina. Conforme vocês podem ver no slide, nós temos dois grandes objetivos nesta disciplina. O primeiro, apresentar e discutir os conceitos fundamentais em termos da administração pública, como gestão pública e administração pública, políticas públicas, programa e intervenção, objetivos e metas e indicadores. Isto compõe o nosso primeiro momento nesta videoaula. O segundo momento envolve discutir os conceitos de eficácia, eficiência e efetividade na administração pública, assim como seus impactos nos processos de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. Antes de iniciar a discussão relacionada à eficácia, efetividade e eficiência, é interessante conversarmos um pouco a respeito de como a gestão pública e a administração pública se estruturam e onde, neste contexto, entram as políticas públicas. Embora a gestão pública e a administração pública sejam normalmente tomados como sinônimos, quando nos aprofundamos no estudo destas áreas, acabamos chegando à conclusão que são campos diferentes e complementares. A área de gestão pública está mais relacionada aos processos de identificação dos motivos pelos quais um determinado problema torna-se relevante, econômico ou culturalmente, importante, a fim de que entre na lista daqueles problemas que merecem ser estudados e talvez, posteriormente, resolvidos. No campo da gestão pública, situam-se os estudos que buscam explicar as interações entre os diversos atores políticos e o processo de formulação da agenda, que pode gerar as políticas públicas em momento posterior. Quanto à administração pública, estamos nos referindo de forma mais específica à estrutura organizacional, normalmente formada a partir das leis e normas que dão forma e estrutura e funcionalidade ao Estado e ao governo. Neste campo, estamos muito preocupados com a formação dos processos burocráticos, a identificação e organização dos recursos necessários para que as políticas públicas sejam efetivadas. Embora no Brasil seja comum se referir à execução das políticas públicas, a literatura internacional compreende as políticas públicas mais como uma linha de orientação que dirige o funcionamento do Estado. O governo, por sua vez, conforme vimos em nossa primeira videoaula, se ocupa da execução das políticas públicas. Na literatura americana de políticas públicas está muito presente o termo programa, o qual pode ser entendido como uma ação real que se desdobra a partir das políticas públicas. Ou seja, neste contexto, as políticas públicas são quase como algo teórico, enquanto o programa é a sua manifestação no mundo real, isto é, em nosso mundo cotidiano. Nas literaturas europeia e canadense, o termo programa dá lugar ao termo intervenção, o qual, de forma superficial, poderíamos dizer que são sinônimos, embora alguns teóricos apontem detalhes que os diferenciam. No âmbito desta disciplina, e sobretudo para que fique clara a diferenciação que faremos a seguir, relacionada aos termos eficácia, eficiência e efetividade, partiremos do pressuposto que programa, intervenção e execução ou implementação das políticas públicas são basicamente sinônimos. Em nosso entendimento, não haverá prejuízo caso venhamos a seguir essa linha de pensamento. Também é interessante falarmos um pouco a respeito de objetivo e meta, que costumam ser tratados como a mesma coisa. Os objetivos são uma declaração do que se pretende realizar, ao passo que a meta é o estabelecimento de um valor de referência no tempo e no espaço para o cumprimento daquele objetivo. Sugiro a vocês que sempre que possível, ao declararem um objetivo, que o façam automaticamente seguido de uma meta. Por exemplo, faz mais sentido estabelecer que se deseja erradicar o analfabetismo em uma determinada região em 5 anos a partir de hoje, do que simplesmente dizer que se pretende erradicar o analfabetismo. O que, conforme podemos perceber, é vago e possivelmente não será realizado. O nosso último conjunto de conceitos que precisa ser discutido é indicadores. Veremos nos próximos slides o que são os indicadores e como podemos utilizá-los de forma adequada. Bem, conforme nós podemos ver aqui no slide, indicadores apontam conforme podemos ver no slide, indicadores, eles apontam, indicam, aproximam, traduzem em termos operacionais as dimensões sociais de interesse, definidas a partir de escolhas teóricas ou políticas realizadas anteriormente. Essa definição é de Januzzi, um dos maiores autores no Brasil que trabalham com a questão dos indicadores. De forma geral, os indicadores representam pontos de referência em relação às políticas a serem monitoradas e avaliadas. A nossa preocupação em definir corretamente o que são indicadores é porque, ao trabalhar com eficácia, eficiência e efetividade, tudo se faz sobre e a partir de uma adequada identificação dos indicadores.
Ainda com relação aos indicadores, nós podemos dizer que eles podem ser compreendidos como os dados ou medidas utilizados para se determinar o sucesso de uma determinada intervenção. Exatamente o que eu estava dizendo. Se nós não obtivermos uma maneira adequada de fazer o acompanhamento e a avaliação, jamais teremos condição de dizer se uma determinada política pública ou se uma intervenção ou um programa atingiu seus resultados e fez efetivamente aquilo que estava previsto ser realizado. Os indicadores, eles são construídos a partir de dados primários ou secundários. Nós chamamos de dados primários aqueles que nós coletamos diretamente da realidade. E dados secundários são dados obtidos, por exemplo, a partir de outros estudos ou a partir de livros, a partir de outras fontes que não sejam as fontes primárias. Em termos de agregação, os indicadores eles podem ser impressos sob a forma de índices e subíndices. Continuando a respeito dos indicadores, nós temos aqui a visão de Januzzi e do Programa Internacional de Desenvolvimento das Nações Unidas, dando algumas informações mais específicas a respeito dos indicadores. Aqui nós temos algumas classificações. Nós temos que, primeiro, os indicadores eles podem ser quantitativos, né, que eles se referem a situações ou dados concretos ou empíricos da realidade social. Normalmente são números, taxas, percentuais, proporções, tanto no espaço quanto no tempo. Nós estamos trabalhando com a objetividade. Em contrapartida, nós temos também os indicadores subjetivos. Eles refletem questões, situações como opinião, percepção, sensibilidade, julgamento, e eles são basicamente qualitativos. Nós temos ainda uma outra classificação que diz que os indicadores eles podem ser descritivos. Eles não fazem nenhum tipo de avaliação específica, eles apenas dão um valor a um conteúdo que é considerado importante para o avaliador da política pública. Contrário ao indicador descritivo, existe o indicador normativo. Ele sim reflete juízo e eles são mais complexos, tanto para se definir quanto para se utilizar. Temos ainda outras categorias de indicadores. Nós temos ali os indicadores estoque. Eles apontam visões estáticas e focadas no tempo e espaço, em análises pontuais. Então, é como se eu tivesse uma fotografia. O indicador estoque, ele só diz o que está acontecendo num determinado momento. Diferentemente dele, nós temos os indicadores de fluxo. Aí eles permitem que nós façamos uma avaliação ao longo do tempo. Diferente do indicador estoque, que só pega um ponto no tempo, o indicador fluxo ele vai pegar vários pontos e permite, é como se fosse um filme, diferente do indicador estoque, que é uma fotografia. Os indicadores também eles podem ser chamados de simples, né? Esse indicador simples ele se baseia apenas em uma única dimensão social. É o caso, por exemplo, de dizer da taxa de mortalidade infantil. Então, é um indicador que contém a informação em si mesmo. Um outro tipo de indicador são os indicadores sintéticos ou índices sociais. Eles se formam a partir de 2 ou mais indicadores simples. É o caso, por exemplo, do IDEB ou do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que vai levar em consideração renda, educação, saúde. Então, nós temos aí indicadores sintéticos. Agora, nós temos também os indicadores insumo. O indicador insumo, ele explica o que está sendo gasto durante a execução da intervenção ou do programa. Então, nós podemos dizer lá que eles se relacionam ao gerenciamento dos recursos disponibilizados, por exemplo. Que recursos são esses? Recursos humanos, técnicos, econômico-financeiros ou tecnológicos colocados à disposição das ações, serviços, programas ou intervenções. É o que eu vou consumir para fazer aquilo que eu estou pretendendo fazer. O indicador produto, ele é uma forma de você acompanhar o resultado final do trabalho. Então, eles são obtidos pela ação ou intervenção do programa na realidade. Então, é um resultado já do que vai acontecer ou do que já aconteceu após a efetivação da política. Quando nós temos ali o indicador processo, ele é uma forma de você fazer uma avaliação enquanto as análises estão, enquanto a política, enquanto a intervenção, enquanto o programa está sendo levado adiante. Então, a gente costuma dizer que são medidas intermediárias vinculadas ao processo de execução e monitoramento. Ele permite a visualização do impacto dos indicadores sobre a realidade social ainda durante a execução. Então, nós temos aqueles que vão ser utilizados no início, no fim e durante o processo de intervenção. Então, agora sim, vamos falando a respeito de eficácia, eficiência e efetividade. De início, já é importante deixar algo bastante claro. Estes termos, eficácia, eficiência e efetividade, referem-se a conceitos diferentes.
Na maioria das vezes, por exemplo, durante a exibição de um telejornal, entrevista ou mesmo uma mídia impressa, percebemos o uso equivocado destes termos, como se fossem sinônimos. E afirmo a vocês, cada um destes termos tem um sentido bastante específico e especial. Que fique claro, eficiência não é a mesma coisa que eficácia, assim como eficácia não é a mesma coisa que efetividade. Vamos ver a origem destes termos e da confusão que existe em seu uso. Vamos acompanhar no slide. Neste slide, estamos trazendo para vocês não só o termo em português, mas o termo em inglês. Vocês me permitam utilizar uma leitura do meu próprio inglês, talvez não seja a mais adequada, mas temos ali effectiveness, efficacy e efficiency. Cada um deles tem um sentido específico. O primeiro, effectiveness, é o sinônimo de efetividade. E quem é efetivo recebe o qualificador ali de effective. A efetividade ela tem a ver com os impactos esperados e se esses impactos esperados foram atingidos. Nós temos efficacy e a qualidade daquela pessoa que atua com eficácia é efficacious. O que significa então essa eficácia? As metas foram cumpridas? E por fim nós temos efficiency. E a qualidade daquele que atua com eficiência é ser eficiente. E a pergunta que norteia esse tipo de análise é o seguinte: os recursos foram utilizados de forma racional e de forma otimizada? Aprofundaremos um pouco mais o nosso entendimento. Vamos pensar em um ambiente de administração pública no qual uma determinada política é planejada para em seguida ser executada. Durante o processo de formulação da política pública, ou seja, quando ela está sendo pensada, devemos estabelecer os motivos pelos quais essa política pública será realizada. Em outras palavras, isso significa que devemos nos preocupar com os impactos que esta política terá na população atendida ou mesmo na comunidade. Tendo sido implementada a política pública, realizou-se um processo de avaliação e chegou-se à conclusão que os impactos esperados foram atingidos. Neste caso, podemos afirmar que a política pública, programa ou intervenção foi efetiva. É interessante observar que os impactos normalmente precisam de mais tempo para serem percebidos, o que pode levar semanas, meses ou mesmo anos após a finalização do programa ou intervenção. Então, a efetividade é a relação existente entre os impactos esperados pela política, programa ou intervenção ainda durante sua formulação e os impactos atingidos após a sua execução. Quanto à eficácia, pensando neste mesmo exemplo, entendemos que para atingir os objetivos esperados ou os impactos esperados, também foram definidos outros objetivos ou metas. O acompanhamento dessas metas durante a execução e a avaliação se faz tão logo o programa ou intervenção se encerrem e permitirão concluir se os objetivos e metas previamente estabelecidos foram cumpridos. Tendo sido cumpridos os objetivos e suas metas, pode-se dizer que o programa ou intervenção foi eficaz. Existe uma certa discussão a respeito de como a eficácia pode ser medida. Há autores que dirão que a eficácia é apenas uma medida absoluta, ou seja, a intervenção é eficaz ou não é eficaz. Neste caso, não existe o meio termo. As metas foram cumpridas, então houve eficácia. Não tendo sido cumpridas, não houve eficácia e pronto. Outros autores entendem que existe a possibilidade de cumprimento parcial das metas, o que terminaria por gerar uma eficácia relativa, já que seria possível medir a distância que os resultados obtidos estão dos resultados esperados. Neste caso, nós poderíamos falar de 80% eficaz, 90% eficaz, etc. Essa é uma questão relativamente polêmica e o problema é resolvido, identificando-se ainda durante o processo de planejamento do programa ou intervenção como será realizada a avaliação da eficácia. Por fim, chegamos à eficiência, que está relacionada ao processo como o programa ou intervenção foram executados. A preocupação da eficiência é com o uso racional e otimizado dos recursos. Veja bem, durante a execução do programa ou intervenção, devemos nos preocupar se estamos gerenciando de forma racional o tempo, os recursos financeiros, as pessoas, a tecnologia e a infraestrutura que foram alocadas para a execução do programa ou da intervenção. O partido ali de por fim, né? Melhor. Por fim, chegamos à eficiência, que está relacionada ao processo como o programa ou intervenção foram executados. A preocupação da eficiência é com o uso racional e otimizado dos recursos.
Veja bem, durante a execução do programa ou intervenção, devemos nos preocupar se estamos gerenciando de forma racional o tempo, os recursos financeiros, as pessoas, a tecnologia e a infraestrutura que foram alocados para o programa ou intervenção. Normalmente, os programas ou intervenções possuem um cronograma e um orçamento. A eficiência está relacionada, então, ao nível de utilização dos recursos que estão expressos no cronograma e no orçamento. De uma maneira muito simples, poderíamos pensar da seguinte forma: tendo executado o programa ou realizado a intervenção, como foi o consumo ou o uso dos recursos? Se foram gastos mais recursos do que se estava planejado, então não houve eficiência. Se foi realizado o que estava planejado e ocorreu um gerenciamento adequado dos recursos, então nessas condições houve eficiência. Vamos agora acompanhar no slide um exemplo prático da avaliação de eficácia, eficiência e efetividade. Vamos então estudar um exemplo a respeito da aplicação de eficácia, eficiência e efetividade. Temos aqui um determinado município que identificou que os casos da doença X, pode ser qualquer doença, estão aumentando rapidamente e a previsão para o próximo ano é de 5.000 casos. A disseminação da doença X na população pode ser interrompida se a população for vacinada. A Secretaria Municipal de Saúde pretende evitar esse surto e considera aceitável a existência de até 300 casos por ano. Esse número foi obtido como a média dos casos dessa doença nos últimos 10 anos, conforme um levantamento realizado. O impacto esperado desta intervenção, ou seja, da vacinação, é manter o número de casos da doença abaixo de 300. Para isso, será necessário vacinar 95% da população. O custo total da intervenção é de R$1 milhão. Então nós temos uma situação problema, nós temos um conjunto de decisões e nós podemos identificar que há um impacto esperado, que é a redução do número esperado de casos de uma determinada doença. Para isso nós precisamos vacinar a população e nós temos uma determinada quantia de recursos financeiros aí que podem ser utilizados. Antes de falarmos do resultado deste caso, vamos ver aqui, retornar na nossa categoria, na nossa categorização de indicadores, e ver que Januzzi e a UNDP também abordam basicamente 3 tipos muito importantes de indicadores: o indicador de eficácia, o indicador de eficiência e o indicador de efetividade. O que é um indicador de eficácia? Ele mede a consecução, ou seja, o quanto você conseguiu atingir a meta, ou o seu distanciamento dessa meta. Como falamos antes, você pode estar trabalhando com eficácia absoluta ou com eficácia relativa. Essa situação, então, tem que ser definida antes. Em seguida, nós temos o indicador de eficiência, que mede o uso racional dos recursos ou o nível de desperdício desses mesmos recursos durante a execução das ações. Por fim, nós temos o indicador de efetividade. Eles medem os efeitos ou impactos das ações, o que aconteceu depois. Se aquilo que justificou a minha política, de fato, foi atendido. Se aquilo que eu pretendia fazer, de fato, aconteceu. Retornamos ao nosso exemplo. Nós temos ali, então, um indicador de efetividade. Até 300 casos no próximo ano da doença X. Nós temos também um indicador de eficácia. Vacinar, no mínimo, 95% da população. E temos um indicador de eficiência, gastar no máximo R$1 milhão. Seguindo o nosso exemplo, a situação foi a seguinte: durante o processo de vacinação, o protocolo de vacinação precisou ser alterado a fim de que a população de localidades distantes da sede do município pudesse ser vacinada. São mudanças que muitas vezes são mudanças indesejadas, mas acabam acontecendo no mundo real. A modificação do protocolo pode ter gerado efeitos inesperados nas doses da vacina. Então essa foi uma questão do processo, como ele ocorreu. A segunda informação importante, o segundo dado importante, 97% da população foi vacinada. Foram gastos R$982 mil e 1.200 casos da doença X foram registrados nos 12 meses seguintes à vacinação. Bem, retornando então, vamos fazer a avaliação deste caso. Neste nosso exemplo, podemos perceber que houve eficiência, uma vez que ocorreu economia dos recursos financeiros. R$18 mil foram economizados. A previsão era de gasto de até R$1 milhão, foram gastos R$982 mil. Considerando o objetivo de se vacinar no mínimo 95% da população do município, percebemos que este objetivo também foi atingido, já que 97% da população foi vacinada, ou seja, a intervenção também foi eficaz. Entretanto, ao se avaliar o número de casos da doença X nos 12 meses seguintes à intervenção,
o número de 1.200, fica claro que os esforços não foram efetivos, tendo-se em vista que os impactos esperados não foram atingidos. A ideia, então, era ter atingido no máximo 300 casos da doença nos 12 meses seguintes. Isso nos leva a algumas questões importantes que vamos discutir a respeito de eficácia, eficiência e efetividade nos próximos slides. Vamos acompanhar. Bem, então vamos observar essas questões que nós chamamos de questões importantes. A primeira delas, pode haver eficácia sem eficiência? Vamos pensar, eu conseguiria atingir os resultados mesmo não conseguindo trabalhar de uma maneira correta o uso dos recursos? A resposta, sim. O processo de implementação da intervenção é pobre, ou seja, eu não consigo estabelecer um bom nível de controle de como as coisas são realizadas, mas os resultados esperados são atingidos. Novamente, eu friso, não confundir resultados e impactos. A palavra resultado está relacionada à eficácia e a palavra impacto está relacionada à efetividade. Neste caso, pode haver eficácia mesmo sem ter havido eficiência. A segunda pergunta é, pode haver eficácia sem efetividade? Sim, os resultados são atingidos, eu cumpro os meus objetivos, mas não consigo os impactos que eu gostaria. Foi o que aconteceu no nosso exemplo. Eu consegui vacinar a população, mas essa vacinação não surtiu os efeitos que eu esperava, que era a redução do número de casos esperados. Continuando, temos mais uma pergunta. Pode haver efetividade sem eficácia? Ou seja, eu posso atingir os impactos sem ter atingido os resultados? É uma coisa interessante, precisamos pensar a respeito disso. Bem, a nossa resposta para essa pergunta é não. Não conseguiria ser efetivo sem ter sido eficaz. Em face disso, inclusive, a literatura normalmente se refere à efetividade já englobando a eficácia. Em situações específicas, apenas em situações específicas, ocorrem referências diretas à eficácia. Devemos ficar muito atentos com relação a isso. Ué, mas e se houver uma situação em que eu consigo atingir o impacto sem necessariamente ter observado ou ter atingido os resultados? Isso indica que o seu planejamento da sua política pública estava equivocado desde o início. De forma geral, poderíamos falar de uma regra, de uma orientação geral, para que você atinja os impactos, você precisa ter atingido os objetivos. A última pergunta é a seguinte: há eficiência sem eficácia ou sem efetividade? Eu posso ser eficiente sem ter sido eficaz? Neste nosso exemplo, também é uma situação em que ocorreu a eficiência, nós fomos eficientes, houve uma economia de R$18 mil, mas não se refletiu na existência da efetividade. Então, a nossa resposta para essa pergunta, se há eficiência sem eficácia ou efetividade, é, teoricamente, sim, poderia haver. Mas existe uma pergunta que precisa ser respondida. Por que se discutir a otimização da intervenção se os resultados ou impactos não foram os planejados? A eficiência, ela necessariamente passa a ter um valor a partir do momento que ou houve a eficácia, ou houve eficácia e eficiência. Vamos aprofundar agora o estudo a respeito da eficácia e de seus indicadores. Em relação à eficácia, nós podemos identificar 4 desses indicadores: eficácia teórica, eficácia de ensaio, eficácia de utilização e eficácia populacional. Uma forma de compreender esses indicadores é pensar que compõem etapas que se iniciam nos estudos mais teóricos, por exemplo, em um ambiente totalmente controlado, como um laboratório, em que existe controle total sobre todo o ambiente e indivíduos que participam da intervenção, e passando em seguida para testes e avaliações em grupos controlados, como ensaios teóricos, até que chegam aos níveis mais amplos de avaliação, que são os estudos de eficácia de utilização e de eficácia populacional. Neste caso, especificamente, não há qualquer controle quanto à escolha prévia dos indivíduos atendidos, nem interesse ou condição de se medir ou policiar o comportamento dos indivíduos. E surgem também as dificuldades reais de acessibilidade dos beneficiários da intervenção em relação à mesma. De forma geral, uma intervenção poderia ter sua eficácia avaliada em qualquer um destes 4 momentos. E quanto maior o nível de controle e isolamento das condições de intervenção, provavelmente será maior o nível de eficácia. Após a análise do nível de eficácia em cada momento, laboratório, ensaio, utilização e população,
avaliações relacionadas à viabilidade de implantação ou de reexecução do programa ou intervenção indicarão se os resultados foram cumpridos e, posteriormente, se aquele programa ou intervenção merece ter uma nova implementação. No que se refere à análise da efetividade, vejamos o que Vedung nos ensina a respeito. Vamos acompanhar no slide. Para este autor, a análise da efetividade, também conhecida como avaliação de metas e avaliação de efetividade. Vamos acompanhar no slide, então, a análise da efetividade segundo este autor, Vedung. Para ele, a análise da efetividade também é conhecida como avaliação de metas e avaliação de efetividade. Existem dois ingredientes básicos na análise da efetividade. O primeiro deles é a mensuração da meta e o segundo é a avaliação do impacto da intervenção. Por isso que nós falamos antes de que você não poderia ser considerado efetivo sem ter sido eficaz. Nesse primeiro momento, então, esse primeiro ingrediente, na mensuração das metas, a questão-chave é: os resultados estão de acordo com os objetivos da intervenção? Então, aquilo que eu estabeleci como objetivo foi cumprido? As metas que foram estabelecidas foram atendidas? E num segundo momento, a questão da avaliação de impacto, ou seja, da questão da avaliação da efetividade, pode ser formulada assim: os resultados, e aí resultados têm sentido de impactos esperados, eles são produzidos pela intervenção? Aquele impacto, aquela mudança social, aquela mudança de qualidade de vida, aquela melhoria que eu estou buscando por meio dessa política foi atingida? De fato, eu consegui implementar essa mudança para a população? Então, segundo esse autor, ao se fazer uma alteração, então, segundo esse autor, ao se fazer uma análise de efetividade, necessariamente é necessário... Então, segundo esse autor, ao se realizar uma análise de efetividade, também já deve ocorrer uma análise da eficácia. Muito provavelmente, os indicadores mais difíceis de se coletar, analisar e avaliar são justamente os indicadores de efetividade, porque muitas vezes são subjetivos, já que medem mudanças de qualidade de vida, de comportamento e percepções dos indivíduos. Também existe uma certa dificuldade em se planejar um momento adequado para que ocorra a coleta dos dados que serão analisados, a fim de se determinar se os impactos previstos podem ser de fato percebidos. É necessário buscar formas adequadas de relacionar os impactos à própria intervenção. A determinação dessa relação de causalidade ou causa-efeito é bastante complexa e pode gerar uma grande demanda por novos dados e informações, as quais podem não estar mais disponíveis após o fim da execução do programa ou término da intervenção e, consequente, desmobilização da equipe envolvida. Contudo, de forma alguma podemos utilizar essas dificuldades como motivos para o abandono dos indicadores de efetividade. Abordaremos agora a eficiência e os processos para sua determinação. A análise da eficiência está relacionada, sobretudo, à análise de como o programa foi executado ou a intervenção foi realizada. Nesse sentido, a principal preocupação é com os métodos, ou seja, com a forma pela qual os recursos foram consumidos durante a execução da política pública. Questões relacionadas com a alocação dos recursos, excesso de gastos, uso indevido de recursos, são a base para a análise da eficiência. É importante para a definição dos indicadores de eficácia, que se conheçam os níveis de produtividade do programa ou da intervenção. A produção está relacionada ao quantitativo absoluto atingido pela intervenção. Por exemplo, número de alunos matriculados nas escolas, número de consultas ou exames realizados em uma unidade de saúde, número de cirurgias em um hospital. São basicamente valores absolutos que exprimem o nível de resultados que se está atingindo naquele programa ou intervenção. Entretanto, essa análise absoluta somente consegue demonstrar parte da informação necessária para se tomar melhores decisões. É também necessário realizar uma análise comparada. Nesse momento, surge a necessidade ou surge a análise de produtividade, que podemos definir como a produção considerada em relação a algum outro indicador, como por exemplo, esta análise absoluta somente consegue demonstrar parte da informação necessária para se tomar decisões melhores. É também necessário realizar uma análise comparada. Neste momento, surge a análise de produtividade, que podemos definir como a produção considerada em relação a algum outro indicador, como por exemplo, alunos matriculados por turma
ou relação entre número de alunos matriculados e número de professores lotados na mesma escola ou turma, número de consultas ou exames por mês ou per capita, isto é, por habitante, e ainda número de cirurgias por equipe cirúrgica. A produtividade traz sempre consigo uma característica relacional e normalmente é utilizada para se identificar os melhores desempenhos de uma determinada unidade de análise em relação às outras. Um fator que está sempre atrelado ao estudo da eficiência é a análise de custos. Então falaremos um pouco a respeito de custos. Vamos acompanhar no slide. Falaremos agora a respeito do processo de determinação e análise de custos. Num primeiro momento, é necessário que sejam determinados os recursos, ou seja, a quantidade de horas homem, a quantidade de maquinário, o valor financeiro da intervenção, todos aqueles itens que serão consumidos durante a intervenção. Uma vez determinados os recursos, é necessário se medir o volume, ou seja, a quantidade que será necessária de cada um desses recursos. Em seguida, realizar a cotação e posterior associação de preços a cada recurso. Cada recurso utilizado deverá ter um valor, a fim de que nós possamos, no final, medir o valor total da intervenção. É o que está proposto aqui pelos autores. O custo da intervenção corresponde à soma de todos os recursos utilizados, aos quais se atribui um preço, sendo os recursos considerados coerentes com a perspectiva de análise escolhida. Dois tipos de análises baseadas em custo e outros critérios. Dois tipos de análises baseadas em custos são as análises custo-utilidade e custo-eficácia, que veremos nos próximos slides. Análise custo-utilidade. O que é utilidade? A utilidade indica o apreço, o interesse que um determinado indivíduo ou coletividade tem por um determinado resultado em comparação a outros, a partir da opinião desses interessados. A capacidade de escolha, então, entre poder optar por algo mais útil ou menos útil, essa capacidade de escolha deve estar prevista de forma clara e objetiva durante o processo de determinação da política pública. A utilidade, para nós, é um valor, é algo externo ao elemento, que pode ser expresso quantitativamente ou qualitativamente. Quando nós falamos de uma expressão, de um processo de exprimir quantitativamente, nós falamos de um índice. Por exemplo, 80% de satisfação seria uma situação, ou 80% de utilidade. Qualitativamente, nós estamos dizendo a respeito de grau ou nível. Um nível alto, um nível médio, um grau avançado, um grau menos avançado. Então, do ponto de vista quantitativo, eu estou me referindo basicamente a percentuais. E, do ponto de vista qualitativo, a algum tipo de qualificador, algum tipo de informação mais subjetiva. As técnicas de coleta e análise dos dados que vão permitir o cálculo nessa análise custo-utilidade devem ser planejados de forma condizente com a intervenção. A análise custo-utilidade, ela não está focada basicamente no valor financeiro da utilidade, e sim na opinião dos interessados em relação à utilidade daquela intervenção. Continuando, falaremos agora um pouco sobre a análise custo-eficácia. Ela utiliza como base para análise um ou vários daqueles indicadores de eficácia. Os indicadores de eficácia, por exemplo, a eficácia teórica, a eficácia de ensaio, a eficácia de utilização e a eficácia populacional. A avaliação custo-eficácia pode ser utilizada para analisar cada um destes momentos da intervenção, desde o seu planejamento até a sua implementação no mundo real. A análise longitudinal da eficácia, ou seja, longitudinal no sentido de que passa por todas as fases do planejamento, essa análise longitudinal da eficácia também pode ser utilizada como um orientador do processo de tomada de decisão de uma determinada intervenção. Se em algum momento dessa análise longitudinal eu chegar à conclusão, enquanto implementador ou enquanto avaliador, que a política pública ela deixou de ser eficaz, eu posso tomar a decisão, inclusive, de interromper a execução dessa política pública. Apresentarei agora duas técnicas muito utilizadas para a determinação da eficiência e de seus impactos. Falaremos disso no slide. A primeira dessas técnicas é a análise custo-consequência. A análise custo-consequência não propõe um indicador agregado de eficiência da intervenção. Ela se limita a enumerar o conjunto dos custos e das consequências associados às intervenções. É o decisor quem deve fazer as escolhas de alocação à luz das informações que lhe são apresentadas. Ou seja, haverá um levantamento de tudo aquilo que será consumido durante a intervenção e de todos
os retornos, todos os resultados que esta intervenção trará para a sociedade ou para os seus beneficiários. Não existe, então, uma análise prévia do quanto ou qual o nível de eficiência dessa intervenção. O avaliador, de posse dos dados e de posse de critérios que ele mesmo define, é que tomará a decisão de fazer essa avaliação. O conceito, então, nós podemos dizer que o conceito de eficiência é assim internalizado no momento da decisão e posto em perspectiva pelos outros valores que guiam a alocação dos recursos. Então, desta forma, a experiência e o interesse do avaliador e suas questões também subjetivas é que vão definir esse indicador de eficiência. É por isso que lá no início nós dizemos que não é proposto um indicador agregado de eficiência. Diferentemente, nós temos a análise envoltória de dados. A análise envoltória de dados, ela trabalha com a ideia de se desenvolver um indicador agregado. A análise envoltória de dados é uma técnica de modelagem baseada numa área chamada pesquisa operacional. Ela foi criada nos anos 70, nos Estados Unidos, justamente para se fazer a avaliação de políticas públicas. Tá? Falaremos um pouco mais disso daqui a alguns instantes. A análise envoltória de dados permite o cálculo da eficiência técnica de uma determinada unidade em relação às demais unidades pesquisadas. As unidades tomadas para análise por meio da DA são conhecidas como unidades de tomada de decisão, UTDs, ou DMUs. Tá? Então, essas são as principais informações relacionadas à DA. Bem, conforme nós estávamos falando aqui no slide, a respeito da análise envoltória de dados, eu quero só frisar a importância dessa técnica para a gestão pública. Hoje é uma técnica muito utilizada no ambiente empresarial, mas ela surgiu nos anos 70 nos Estados Unidos justamente como uma forma de buscar entender a eficiência do processo produtivo dentro da organização pública. Então, num determinado momento, havia uma escola e essa escola, as escolas de uma determinada região estavam buscando mais recursos e nessa busca por mais recursos foi definido que esse recurso deveria ser encaminhado para as escolas que tivessem maior nível de eficiência. Naquele momento foram definidas variáveis e todas essas variáveis podiam ser de entrada ou de saída. A maneira como uma determinada unidade ou uma determinada escola consumia mais recurso ou menos recurso em relação ao resultado que ela trazia para a sociedade é que definia se ela era mais eficiente ou menos eficiente. Estamos caminhando então para o final da nossa terceira videoaula. Finalizando, eu gostaria de reforçar a importância de se definir adequadamente os objetivos de eficácia, eficiência e efetividade, assim como um conjunto satisfatório de indicadores que possam ser monitorados desde o início da execução do programa ou intervenção. Dessa forma, teremos um conjunto mais ajustado de dados e informações que poderão auxiliar no processo de avaliação das ações públicas e, inclusive, subsidiar novas políticas públicas, programas e intervenções cada vez mais efetivas, eficazes e eficientes. Estamos, então, concluindo a nossa videoaula. Ficamos por aqui, agradeço pela atenção de todos, até a próxima.